Oi, gente, tudo bom? Esse vai ser o meu primeiro review, falar direitinho, né? Eu fui professor de inglês, do Lord of the Rings, The Rings of Power, né? A série tão esperada e tão... Já... As pessoas estavam chateadas com a série antes da série aparecer, né? Eu sou um fã do Tolkien, de longa data. Eu tenho um livro escrito, que é uma interpretação psicológica do Hobbit, que eu pretendo lançar em breve. Já está escrito há um tempo. Eu ainda tô com um pouco de problema no meu olho, nesse olho, na verdade. Então, vocês vão me ver muito fazendo essa careta aqui. Eu não tô usando iluminação também, por conta disso, né? E eu assisti o primeiro episódio. Eu fiz algumas anotações, é um episódio longo. É, E eu vou primeiro falar dos pontos positivos, né? Ele é muito bem dirigido. O diretor é um excelente diretor. A direção é muito, muito boa, né? Eu acho que ele dirigiu a Monster Call e The Orphanage, uma coisa assim, não me recordo agora o nome. Mas é muito bem dirigido. A fotografia, a direção de arte é incrível. Os atores, eles são muito bons, apesar de que os diálogos, eles são bem, bem, bem ruins, eles são bem forçados. Tem umas coisas bem estranhas. Ahn, e no geral, você vê que tem uma direção de arte, uma direção, né, e uma direção de fotografia primorosas. Mas é um primeiro episódio chato, é um primeiro episódio lento, é um primeiro episódio em que não tem nenhum plot, ele não tem qualquer história. Ele tem a Galadriel com uma vendetta. Então eu imaginei que fosse o episódio inteiro character driven, né? Você não tem uma história bem definida, mas o personagem vai. O próprio personagem ele vai fazendo determinadas coisas, a gente vai seguindo esse personagem, e aí nós vamos ter alguma coisa para acompanhar. Só que isso morre, né? Não é levado adiante. Ah, Tem muita coisa esquisita, né? Alguns momentos são de tirar o fôlego, mas eles duram instantes. Não dá nem para você se empolgar, né? A comparação com a trilogia original do Senhor dos Anéis, né, do Peter Jackson, é impossível de não ser feita, né? Especialmente com o começo da trilogia, porque se eles não queriam que tivesse uma comparação, eles não fizessem a Galadriel de novo fazendo um voice-over, né? Que é super chato. E o do filme é muito, muito melhor, né? E começa de uma maneira muito mais interessante, né? Mas tem um monte de problemas, né? Eu fiz algumas notas aqui. Eu vou seguir as minhas anotações para não esquecer de nada, né? É, o começo é muito chato e eu não vi sentido. Eu não entendi para que é que aquilo ali é um setup da Galadriel num riacho sofrendo bullying de outras crianças élficas em Valinor, né? Na terra dos Vala, que também parece um lugar muito chato, né? Umas planícies verdejantes, assim. Deveria ser um negócio mais, né? É, O nome do irmão da Galadriel não é dito no episódio todo, pra vocês saberem, ele chama Finrod, né? Mas por algum motivo ele é o irmão da Galadriel, né? E acabou-se. Eu acho que é difícil você ter empatia com um personagem que você nem sabe nem o nome, né? E por algum motivo completamente sem sentido, ele é um elfo imortal, preso ao mundo. Os elfos não podem abandonar o mundo. Eles são imortais imortais. E aí ele diz, eu nem sempre vou estar por aqui. Mas como assim você não vai estar sempre? Você é imortal. Tipo, imortal, imortal. E aí ele morre na Terra-média. Mas e daí? Um elfo, quando ele morre, ele volta para Valinor. Ele passa um período na mansão de Mandos e ele volta para onde ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser.
A maioria dos elfos, tem vários elfos que morreram na Primeira Era e eles reaparecem na Terceira Era, porque eles não podem morrer. Salvo raras exceções, como por exemplo o Fëanor, que vai ficar na mansão de Manos até o mundo ser desfeito. Os outros, eles vão e depois de um tempo eles voltam, né? Eles passam um tempo lá, não se sabe direito quanto tempo ou o que é que determina esse tempo, mas eles voltam. Assim, são imortais e imortais mesmo, né? Então essa história do Finrod é muito estranha, né? Ahn, a Galadriel, ela faz esse voice-over, né? Só que para quem conhece os livros, né, o Silmarillion, os Contos Inacabados e os livros que tratam da Primeira e da Segunda Era, a história que ela conta é muito esquisita, né? Primeiro que tem um momento assim que é breathtaking, né? Ele é quando aparecem as duas árvores, mas dura também tipo, um segundo, 3 segundos. E aí aparece, né, o Melkor, a sombra do Melkor. Só que não foi o Melkor que destruiu as árvores, foi a Goliath, que é uma aranha gigante que devorou tudo, devorou as árvores, e depois quase devora o próprio Melkor. Não tem nenhuma menção a essa aranha, o que é estranho. No voice-over que ela faz, na narração que ela faz, né? Não tem nenhuma menção ao Fëanor. Não tem nenhuma menção ao fato de que, para ir para a Terra-média, eles mataram os elfos que construíram os barcos cinzentos, que eles mataram os próprios parentes deles. Não tem nenhuma menção aos 3 Silmarils, que é a razão de toda a guerra. O Melkor queria os Silmarils, são joias criadas pelo Fëanor que aprisionavam a luz das duas árvores. Inclusive, se o Fëanor quisesse abrir mão delas e deixasse que elas fossem destruídas, as árvores poderiam ter sido refeitas, só que ele não quis, né? E aí tem um detalhe, mas para quem conhece a Terra-média, né? É muito claro, né? Assim, o Tolkien desenhava mapas e tal. Então, o local onde os elfos chegam na Terra-média tá faltando no mapa, né? Tá faltando Beleriand, né? E assim, né? É óbvio que um seriado da Terra-média ele tem um apelo para fãs da Terra-média, né? Aí, e fãs da Terra-média gostam de mapas, né? Todo fã da Terra-média sabe que o Tolkien calculou o tempo que a expedição do Anel ia levar baseado na velocidade de marcha da, do exército britânico. Ele sabia exatamente quantos quilômetros eram, que tipo de terreno, e não sei o quê. O Tolkien ele é justamente considerado um dos maiores world building, né? De criar mundo e tal, é um exemplo disso. Aí você erra nisso, meu irmão. É ruim. É ruim, viu? É ruim. É ruim. E só que nesse momento você tem pelo menos um mínimo de roteiro, né? Você tem uma motivação clara da Galadriel, por mais que seja uma motivação, uma vendetta, né? E você sabe o que é que tá acontecendo, você sabe qual é a motivação, você sabe o que é que tá, por que que ela tá fazendo o que ela tá fazendo, né? A atriz é boa, os diálogos são ruins, mas ela é muito boa. Faz o que pode com os diálogos, né? E aí eles finalmente chegam, né, à fortaleza. E aí tem uma batalha completamente vazia, porque nada está em jogo. Porque nós já sabemos, assim, é difícil fazer essa suspensão de crença, né? Que a Galadriel vai sobreviver. Porque a Galadriel tem que estar viva na Terceira Era. Então eles lutam com um elfo. É uma cena, um elfo não, perdão, com trolls, os elfos lutam. É uma cena razoavelmente bem feita. Parece ter sido bem ensaiada, apesar de que algumas das firulas você vê que a atriz quase não consegue fazer, né? Eles fazem essa firula para mostrar que ela é uma espadachim, não sei o que, mas ficou meio esquisito para quem
Pra quem realmente sabe manejar espadas, dá pra ver que ela quase não faz a cena. E é uma cena completamente vazia, que não acrescenta nada à história. Esse episódio, ele tem um monte de coisas que... Eles não têm uma história. Ele tem um pacing, né? A maneira como ele se desenvolve é muito lenta. Não aparece de verdade nada que lhe diga, nossa, eu quero saber o que vai acontecer, porque não tem uma história, não há uma história. E isso faz com que ele seja um episódio bonito, bem dirigido, com uma direção de arte excelente, mas chato, muito chato, né? E aí você tem em seguida a cerimônia lá com o Gil-galad, né? Essa é a cena mais estranha de todas. Porque como a Galadriel desobedeceu os Valar e matou os próprios parentes para roubar os barcos e depois, não satisfeita, eles botaram fogo nos barcos, que eram as obras-primas dos elfos lá e tal, que eles não poderiam abrir mão, que eles não seriam capazes de construir nada igual e tal, eles botaram fogo. E ela é proibida de retornar a Valinor, né? Então, Gil-galad mandar ela de volta é a coisa mais estranha que você pode esperar desse episódio, né? E aí corta pra a situação no sul, que é Mordor, em que tem uns elfos lá. E aí aparece um elfo que é um homem negro e tal, mas até aí eu acho que pra quem realmente é fã de Tolkien é completamente indiferente. Vocês colocaram um chinês, uma pessoa preta. A maneira como eles mexeram no canon, né? Na maneira como está estabelecido nos livros, isso sim é que é ruim, né? É até bom que tenha elfos que sejam negros e tal. Isso aí pra mim, como fã do Tolkien, é absolutamente indiferente. Não me ofende em nada, assim. A Galadriel voltar e não sei o que, aí é estranho. E a cena dela voltando também é muito inverossímil com relação à verossimilhança dos livros, né? É, tira as armaduras e toma as espadas. Isso não faz nenhum sentido. Nenhum, zero sentido, né? E aí vem uma parte bem ruim, né? Porque você é apresentado a esse elfo, é apresentado aos humanos, né? Que aparentemente servem ou serviram a Melkor. Só que não tem nenhum desenvolvimento de personagem. A gente não sabe aqueles dois personagens principais, a humana e o elfo, a que é que eles vieram, né? Nenhuma das cenas leva a um desenvolvimento de personagem, né? E eles não fazem nada de interessante ou extraordinário. Nenhum personagem faz nada de interessante ou extraordinário. A plot simplesmente acontece. E aí aparece uma vaca do mal. E que é um deus ex machina, né? Que é um recurso narrativo porco. E eles teriam elementos ali para fazer de uma maneira bem diferente, com com uma motivação dos personagens que seria bem melhor para a história. Mas aí aparece uma vaca na hora que ele tava indo lá, e não era nem pra ele estar indo lá. E aí essa vaca tem um leite negro e uma bile viscosa, então ela é do mal, aconteceu alguma coisa, eles precisam. O que nesse momento, além de não ter uma história, também não tem uma. Os personagens não têm agência. Eles não realmente importam. Eles não realmente fazem alguma coisa, né? O plot, a história, ou os fiapos de história que tem ali acontecem pra eles, né? E antes do Homem Meteoro cair, você tem a ideia mais estapafúrdia da face da Terra, né? Você saiu de um continente para um outro continente, atravessou um oceano equivalente ao Oceano Atlântico num barco,
E aí você não quer entrar nas Terras Imortais e você pula no mar. Claro, você pula no mar. Lógico, pula no mar. E aí você atravessa o Oceano Atlântico a nado. Porque é isso, né? Galadriel nada, né? Está estabelecido lá no Tolkien que ela nem precisava ter roubado, matado os parentes dela, matado os elfos, roubado os barcos. Ela podia ter ido nadando para a Terra-média. Foi um capricho ter roubado os barcos cinzentos, né? É, E aí aqueles hobbits que aparecem, eles também. Se cortasse aquela cena, não, aquelas cenas deles, não faria falta nenhuma. Não existiam hobbits na Segunda Era. As cenas com eles são particularmente chatas e não acrescentam nada à história. Não tem uma história, não tem uma história. O primeiro episódio, ele não tem uma história. Ele. Eu achava que pelo menos ia ser do começo ao fim a Galadriel, né? Porque aí você tinha, mas não. Galadriel, a nadadora. O poder dela é nadar. A Galadriel é o Aquaman da Terra-média. Claramente, claramente. Ela é um elfo aquático. Ela é um elfo do mar. Nossa, é a ideia de roteiro mais estapafúrdia que eu já vi na vida. Assim, eu achava que a vaca era o pior ponto do roteiro, mano, não. A Galadriel pulando no mar para atravessar um oceano inteiro para chegar no continente está além da vaca do mal. Vacas do mal, né? Está estabelecido, né? No lore da Terra-média, né? Assim, é um episódio, de novo, bem dirigido. É um episódio com cuidado com a arte, com a fotografia, que é excepcional. Mas é um episódio lento, que tem um problema de ritmo. É um episódio chato. É um episódio que, se você compara com a trilogia do Peter Jackson, ele é muito inferior. Ele tem boas atuações e péssimos diálogos. Apresenta os personagens de uma maneira estranha, né? Não diz os nomes dos personagens, né? O élfico que eles falam de vez em quando foi bem treinado, eles falam bem direitinho mesmo. Melhor, isso é melhor do que o elfo que eles falaram no Senhor dos Anéis. Acho que eles tiveram menos tempo pra ensaiar. Mas é um começo ruim, porque é um episódio chato. É um episódio que já polui ali o canon, né, a lore original do Senhor dos Anéis, com algumas coisas completamente estapafúrdias. E ele não empolga, ele não decola, ele não tem elementos que você diga, nossa, caramba, eu quero ver o que vai acontecer em seguida, porque não tem uma história. E não haveria grande necessidade, digamos assim, de apresentar o mundo, né? Porque é um mundo já muito bem conhecido. E perde-se muito tempo com coisas que não avançam a história, porque não tem história, então não tem o que avançar, né? Basicamente é isso. A questão da Galadriel como uma guerreira, não sei o quê, ela não é convincente, mas é porque foi mal escrito. É bem mal escrito mesmo, assim. A atriz é boa, né? Muito boa, por sinal. As atuações são todas boas, não tem uma atuação mais ou menos ruim, assim. Você vê que são bom, a escalação foi feita com bons atores, né? Mas tem muita coisa esquisita, né? Eu vou ter paciência, eu vou assistir o segundo e terceiro episódio, vou fazer vídeos para cada um deles, né? Mas começa de uma maneira muito pouco empolgante, assim, é bastante chato. É um episódio que, se você não tiver minimamente investido da Terra-média, né? Eu já li, eu gosto, eu quero ver, eu tô curioso, você não termina de assistir, porque ele é chato mesmo, chato. É isso, esse é o meu primeiro review, né? É, Vamos ver. Eu estou com o coração aberto.
né? Eu quero ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu não tava com essa história de, não, vai ser ruim, não sei o quê. Não pode ter pessoas negras. Cara, foda-se, sabe? Pra mim é irrelevante. Não me ofende em nada, acho até positivo. O problema é a coisa ser bem executada. O problema é a coisa ser coerente com a história do Tolkien que nós amamos, né? O problema é esse, né? Assim, e esse primeiro episódio é só chato, né? E sem história e com algumas decisões de roteiro completamente estapafúrdias, né? Então, Galadriel Aquaman é a pior de todas. Eu não sei o que é que eles vão fazer depois daquilo. Ela vai nadar, obviamente, né? É... Tomara que eles consertem o mapa em algum momento, né? Alguém vai dizer pra eles, não é possível, não é possível, mas é isso, né, gente? Vamos lá. Vai ter um review pra cada episódio. Vamos lá, a gente é nerd, a gente gosta de Tolkien, eu era da Toca CE, é isso aí. Vamos. Eu tô com esperança ainda, não joguei a toalha ainda não. Valeu, moçada. Se inscrevam aí, cliquem no sininho, vocês sabem como é que faz aí. Valeu.